E aí galera, beleza? Olha, o tema da nossa aula de hoje será estequiometria. E que danado basicamente vem a ser a estequiometria? Saca, quando eu estiver falando de estequiometria, a gente vai estar diretamente associado a conceitos como proporção, tá certo? Como relações de massa. É sobre esses aspectos que a estequiometria trata. Nada mais é do que é uma parte da química, tá? Que está estudando as quantidades envolvidas no processo, e dentro dessas quantidades envolvidas no processo vão ter aspectos relacionados à proporção, à lei de conservação das massas e assim por diante, tá? Então, antes da gente partir realmente para cálculos estequiométricos, eu quero dar uma passadinha com vocês em alguns tópicos, tá certo? E esses tópicos seriam as relações de massa, tá? E aí a gente vai falar de mol e de massa molar. Eu quero falar também mais à frente um pouquinho com vocês sobre noções básicas de balanceamento para aí sim a gente chegar nos cálculos estequiométricos. Tranquilo? Então vê só, vamos começar pelas relações de massa e vamos entender um pouquinho o que vem a ser o mol, o que vem a ser a massa molar. Nesse momento eu não vou estar, digamos assim, me apegando tanto àquelas definições clássicas, mas eu quero te dar uma ideia geral do que é e eu quero te dar essa ideia para que tu esteja bem fundamentado, tá? Bem aparelhado para poder estar trabalhando com esse assunto, com esses conceitos, tá? Então vamos lá, de antemão, vamos discutir um pouquinho o que vem a ser o mol. E eu costumo fazer a associação a dizer que mol nada mais é do que a dúzia do químico. Eu quero estar acabando com aquelas confusões que a galera tem, que ainda fica, meu Deus, mol, e acha mol a coisa mais absurda e mais difícil do mundo. Mas não é. Eu quero que você pense o mol como sendo a dúzia do químico. E como assim, professor? Vamos lá. Vamos supor que você foi numa feira. E você foi numa feira e você chega para um feirante e faz, velho, me dá uma dúzia de maçãs, por exemplo. Beleza? O comando que você deu para ele foi, eu queria uma dúzia de maçãs. E automaticamente ele te responde como? Te dando 12 unidades de maçã. Beleza? Ah, mas aí você vai comprar, eu quero 2 dúzias de ovos. Automaticamente a resposta que o cara te dá a 2 dúzias de ovos são 24 unidades de ovos. Tranquilo? Eu quero que você pense o mol como sendo a dúzia do químico. A dúzia nada mais é do que um pacote, um conjunto contendo 12 unidades. Tá bom? O mol vai ser o nosso pacote, vai ser o nosso conjunto, só que ao invés de 12, nós trabalharemos com a quantidade, entre aspas, um pouquinho maior, tá? É muito maior. E esse número é o 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? E é um número muito, muito grande. Se ainda não ficou claro, a relação que eu quero que você tenha é o seguinte. Quando o cara fala uma dúzia, você automaticamente associa a ideia de uma dúzia a 12 unidades, beleza? Quando alguém falar mol para você, agora eu quero que você faça uma associação a 6,02 vezes 10 a 23 unidades, tá? Eu coloquei aqui entidades porque tecnicamente pode ser qualquer coisa. Pense assim comigo, uma dúzia de limões, uma dúzia de maçãs, uma dúzia de melancias. Eu estou mudando, digamos assim, o material, tá? A fruta, digamos assim, com o que eu estou trabalhando, pode ser limão, pode ser laranja, pode ser maçã, pode ser melancia, enfim. Mas eu sempre estou trabalhando com um pacote de 12 unidades, com a minha dúzia. Da mesma forma, eu digo entidades aqui, porque eu posso falar de mols relacionado a átomos, a moléculas, a um piloto, por exemplo, se eu quiser falar um mol de pilotos, eu vou estar associando a ideia de 6,02 vezes 10 a 23 unidades desse piloto aqui, tá? E diante disso, comece a fazer aquelas associações básicas. Pô, se tu tá ligado que 2 dúzias nada mais é do que 2 vezes 12 unidades, faça o mesmo raciocínio para mols. Ora, se você sabe que 1 mol contém 6,02 vezes 10 a 23 unidades de qualquer coisa, quantas unidades nós teríamos em 2 mols, por assim dizer, tá? E aí você faz uma relação básica. Pô, 1 mol, ele está relacionado a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Beleza? Então, 2 mols
estaria associado a quantas unidades? Ora, rapidamente, fazendo a associação, você vai dizer que é o dobro dessa quantidade, né? Se 1 mol tem isso, 2 mols teriam o dobro dessa quantidade. E é verdadeiro. Se você fizer essa incrível conta aqui, você vai ter como resultado 12,04 vezes 10 elevado a 23. Que se você for respeitar aquelas norminhas de notação científica, daria 1,204 vezes 10 elevado a 24. Beleza? Então, não se assusta mais com esse termo mol, mol, mol. Meu Deus do céu, que danada é isso? Pensa no mol como sendo a dúzia do químico. A diferença é que a dúzia, propriamente dita, são 12 unidades. O mol é um pacote, é um conjunto contendo 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Beleza? E aí, dentro desse contexto, vamos falar um pouquinho de massa molar. Ora, como assim? Se você está raciocinando o mol como sendo o pacote, a dúzia do químico, rapidamente você vai chegar à seguinte conclusão. Pense comigo. 12 unidades, ou seja, uma dúzia de melancia, vai ter necessariamente a mesma massa associada a 12 unidades de limão, por exemplo? Não, né? Você vai ter a mesma quantidade, o mesmo conjunto, 12 unidades, ou seja, uma dúzia, porém as massas associadas a cada um é diferente. Por quê? Porque depende do material, nesse caso depende da fruta com a qual eu estou tratando. Da mesma forma, a massa molar é a massa relativa a 1 mol de alguma substância. E essas massas podem ser diferentes umas das outras. Por quê? Porque está associada à substância a qual estamos tratando. Tá bom? E como é que a gente calcularia a massa molar? Simples, simples, simples. Veja, eu trouxe como exemplo para você o bicarbonato de sódio, tá? Ou monohidrogênio carbonato de sódio, que tem essa formulazinha aqui, NaHCO3. E eu quero saber qual é a massa de 1 mol do bicarbonato. E o que seria a massa de 1 mol de bicarbonato? Lembra comigo, raciocina. A massa de 1 mol disso seria a massa de 6,02 vezes 10 a 23 unidades, tá? Desse troço aqui. Tranquilo? Veja como a gente calcularia. A questão, tá? Seja abaixo da questão, seja no início ou no final da tua prova, vai te dar uns dados relacionados que seria massa atômica, tá? E quando for massa atômica, ele vai te dar uma unidadezinha U. Se ele te der já a massa molar, ele vai te dar uma unidade grama por mol. E não se assusta se aparecer o U, tá? O U é a unidade de massa atômica, mas confia em mim. Para você calcular a massa molar, para qualquer átomo que ele te der lá, você simplesmente apaga o U e coloca no lugar o grama por mol. Vai dar certo, tá? Vem comigo. Então, vê como é que tu faz. Esse cálculo tu vai fazer o seguinte. Tu vai estar relacionando a quantidade, tá, do elemento químico pela massa relativa a ele. E você vai fazer isso para cada espécie química que aparecer lá na substância. Por exemplo, Na, sódio, é um dos elementos químicos que aparecem aí, tá? Quantas unidades aparecem na fórmula do bicarbonato? Uma só, né? Então, qual é a quantidade de Na? 1. Vezes. Qual a massa de Na? Confere nos dados. 23 gramas por mol. Então, lá em massa, você coloca 23. O mesmo raciocínio você estabelece para os demais. Assim sendo, ó, hidrogênio, H, nós temos 1, e multiplica pela massa de hidrogênio, que também é 1. Carbono agora, C, que também tem 1, e que a massa dele, se você conferir lá, é 12. Beleza? E por último, o oxigênio, que aparecem 3, né? Então, você vai lá, coloca o oxigênio, quantidade 3, e a massa do oxigênio, 16. Agora, faça as operações aqui de multiplicação. 1 vezes 23 dá 23, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 12 dá 12, e 3 vezes 16 dá 48. Tá bom? Feito isso, para descobrir a massa de bicarbonato, o que eu faço? Ora, pensa comigo. Se eu tenho uma maçã, uma só, eu posso ver qual é a massa de uma maçã. Beleza?
guardo aquela maçã. Aí eu tenho agora uma laranja. Eu vou lá, coloco na balança, vejo a massa da laranja, massa, guardo a laranja. Se eu quiser saber a massa daquela maçã com aquela laranja, juntas, como é que eu faço? Ou você pega as duas, coloca em cima da balança e afere o valor lá, ou simples, se você já tem o valor de cada uma, você simplesmente soma tudo, né? É o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer a soma de todas as massas que conseguimos aqui por essa análise. Então, se a gente fizer a soma aqui, ó, você teria 23 com 1, 24. 24 com 12, 36, tá? E aí você vai pegar 36 e somar com 48, tá? E você vai ter aí, como resultado, 84 gramas por mol. Beleza? Ó, 23 mais 1, 24. 24 mais 12, 36. 36 mais 48. 84 o quê? Gramas por mol. Foi a unidadezinha que a gente calculou. E o que de espetacular tem nisso? Cara, você calculou a massa molar. Essa unidade, ela está gritando para você uma informação. E essa informação que ela grita é, olha só, 1 mol de bicarbonato tem quantos gramas? 84. Essa unidade está gritando para você a seguinte informação, que 1 mol do bicarbonato tem quanto de massa associado? 84 gramas. E daqui, meu velho, tu pode brincar como você quiser. Se você quiser descobrir a massa de 2 mols, você coloca 2 mols aqui e descobre a massa associada a isso. Mas se você disser, professor, não é isso que eu quero fazer. Eu quero descobrir quantos mols existem, por exemplo, em 840 gramas de bicarbonato. Então você faz isso aqui e descobre o número de mols. Beleza? É essa a maneira básica que você vai trabalhar com o mol e com a massa molar. Tranquilo? Agora, respira fundo que a gente vai conversar um pouquinho sobre balanceamento. Galerinha, agora a gente vai falar um pouquinho sobre balanceamento. E nesse momento específico eu vou me tratar com o tipo de balanceamento, digamos assim, mais simples que temos, tá? Que é o método do balanceamento pelas tentativas, tá? Pelo método das tentativas, ou seja, nós vamos balancear a partir de tentativas. Antes de mais nada, eu quero que você raciocine um pouquinho comigo sobre o que seria balancear, tá? E aí, para entender o que seria balancear, eu quero que você raciocine comigo aquelas balanças bem antigas de pratos. Lembra? Ainda em algumas feiras a gente encontra hoje. Basicamente era o seguinte, tu tinha uma balança, né? Com pratos de um lado e do outro, beleza? E aí o que é que era feito? O feirante pegava, colocava aqui o material que você havia pedido a ele e do outro lado ele colocava pezinhos, né? Objetos específicos que ele já tinha a massa dele, tá? Então, por exemplo, se você queria 1 quilo desse material aqui, 1 quilograma, ele pegava lá um objetinho que ele já tinha, metálico, que tinha massa de 1 quilo e colocava aqui. E quando é que ele tinha noção de que você tinha 1 quilo daquele seu material? Quando os pratos ficavam equilibrados. Se você tivesse mais de 1 quilo, o prato penderia para o lado do seu material. Se você tivesse menos de 1 quilo no seu material, ele penderia para o lado do objetinho lá, tá? Do pezinho dele, da referência. Então, o que acontece? Quando esses pratos ficavam equilibrados, tá? No mesmo nível, dizia-se então o quê? Que as massas dos dois lados são iguais. E era assim que aquela balancinha de pratos funcionava. A ideia de balanceamento vem justamente disso, tá? A quantidade, a massa de um lado tem que ser exatamente igual à massa do outro. E você está acostumado a ouvir a frase do tipo, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, beleza? Então, justamente nesse sentido, você não tem, por mais que pareça que a gente, perdeu massa, professor, foi bem difícil carregar a madeira para queimar a fogueira lá do São João, aí depois é tranquilo juntar as cinzas todas, coloca dentro de uma sacola, tá mais leve, é o que você diz. Beleza, mas você entende que você teve muita perda ali na forma de
fumaça, de gases, tá? Digamos que a gente conseguisse recolher todo aquele gás, tudo que fosse formado como produto daquela reação, se você conseguisse recolher tudo, você perceberia que a massa do começo deveria ser igual à massa do final. E lógico, se a gente está falando de uma combustão, de uma queima, não seria só a massa da madeira, mas seria também a massa do oxigênio do ar que reagiu com aquela madeira. Enfim, veja, a ideia do balanceamento é justamente essa, tá? É você ter quantidades equilibradas de um lado e do outro. Então, primeiro, uma maneira de você saber se a reação está balanceada ou não, se a sua equação química está balanceada ou não, tá? É você averiguar as massas. Se a quantidade de massa que você tem de um lado é igual a que tem do outro. Uma outra maneira muito simples é você identificar os átomos e as quantidades desses átomos. Para uma reação estar descrita de maneira balanceada, para uma equação química estar descrita de maneira balanceada, o que você precisa é que a quantidade de átomos de um lado seja igual à quantidade de átomos do outro, beleza? Supondo assim, tu vê ferro aqui no começo e tu vê ferro ao final do processo, tá? Ele aparece no início, aparece no final. Se eu tiver, vamos supor, 50 átomos de ferro ao início do processo, eu preciso que no produto da reação eu também identifique 50 átomos de ferro. Tranquilo até aí? Beleza? Então, vamos tentar dar uma olhadinha nessa reação química e buscar fazer o balanceamento pelo método das tentativas. E como é que funciona? Algumas dicas básicas, tá? Primeira coisa, você tem que olhar para a reação como um todo e observar se existe algum elemento químico que se repete antes e após a seta, ou seja, nos reagentes e nos produtos. E se você observar, o oxigênio, antes da seta, ele aparece em apenas uma substância, beleza? Agora talvez fique mais claro para você o que é que eu quero dizer com se repete. Quando você olha para os produtos, o oxigênio, ele aparece em duas substâncias. Digamos assim, ele aparece em duplicado, ele aparece repetido, tá? É óbvio que você tem que ter oxigênio antes e depois da seta. Mas você perceba, aqui ele aparece em uma substância só, aqui ele aparece em duas. E a primeira dica que eu te dou, não comece o balanceamento por essas espécies, por esses elementos químicos, tá? Que aparecem em mais de uma substância em algum dos membros, tá? Poderia ser ou no reagente ou nos produtos. Apareceu repetido, duplicado ou triplicado, o que quer que seja, não comece por ele. Segunda coisa que eu dou é porque não é, digamos assim, regra geral, mas muitas vezes se aplica bem. Eu evito começar por hidrogênio e por oxigênio, porque geralmente esses dois elementos químicos acabam aparecendo em duplicata em algum lado. É para tudo? Óbvio que não. Eu estou te dizendo que muitas vezes nas reações que aparecem é dessa forma, tá? Então aí o que a gente vai fazer? Se você observar o ferro antes da seta, ou seja, nos reagentes ele só aparece em uma substância, o mesmo acontece depois da seta, nos produtos ele só aparece em uma substância. Podemos começar pelo ferro. Se você quisesse, poderia começar também pelo enxofre, que só aparece em uma substância nos reagentes e somente em uma substância nos produtos. Tranquilo? Então, eu irei optar por começar pelo enxofre, tá? Pelo S. Mas você poderia começar pelo ferro e você chegaria ao mesmo resultado. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar pelo enxofre. E vamos observar as quantidades. Quantos átomos de enxofre eu consigo enxergar antes da seta nos reagentes? Ó, FeS2. Tu então teria 2 átomos de enxofre aqui antes da seta. Beleza? Se tu olhar depois da seta, só aparece um átomo de enxofre, tá? SO2, como não tem nenhum número evidente aqui, eu estou me referindo a um átomozinho de enxofre apenas nessa molécula. Tranquilo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa igualar, a gente precisa balancear. A gente tem que fazer que o número de enxofres antes da seta seja exatamente igual ao número de enxofres após a seta. Ou seja, o número de enxofres nos reagentes tem que ser igual ao número de enxofre nos produtos. Afinal de contas, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então não tem como de uma hora para outra surgir ou desaparecer um átomo de enxofre do nada. Ele tem que ir para algum lugar, ele tem que estar em alguma substância. E por isso essas quantidades precisam ser iguais. E vamos igualar ela agora, beleza? Como a gente vai fazer isso? Ó,
tu tem 2 antes da seta e tu tem 1 depois da seta. Vamos fazer esse 1 chegar em 2. E para isso, você mexe nos coeficientes estequiométricos. Que danado seria isso? São numerozinhos que aparecem aqui, em frente às substâncias, nas tuas reações químicas que você eventualmente vai ver aí nas suas provas, tá? Então, vê, tu tem 2 átomos de enxofre antes da seta, tu tem 1 átomo de enxofre depois da seta. O raciocínio é o seguinte: qual é o número que eu preciso multiplicar por 1 para que a quantidade seja 2? Por que eu quero que a quantidade seja 2? Para igualar o número de átomos do enxofre antes e depois da seta, beleza? Então vamos lá, qual é o número que eu multiplico por 1 para chegar em 2? 2, não é isso? Esse númerozinho aqui que você descobriu é o númerozinho que você vai colocar lá no coeficiente estequiométrico da substância que contém enxofre e que você pretende alterar a quantidade. Por que isso? Olha, pensa comigo o seguinte: isso aqui não significa que a gente só tem 1 átomo de enxofre nessa molécula? A partir do momento que eu coloco o 2 aqui na frente, eu passo a me referir não mais a uma dessa molécula, seja em quantidade, seja em mol, mas eu me refiro agora a 2 moléculas dessa, ou 2 mols dela. Basicamente, por mais que tenha um só, se tu tem 2 desse cara aí, tá? Se tu tem um SO2, uma molécula dessa, tu só vai ter 1 átomo de enxofre. Mas se tu passa a ter 2 moléculas desse SO2, você passa a ter 2 átomos desse enxofre. E aí você equilibra, iguala as quantidades. Beleza? Então o primeiro passo que a gente fez foi em relação ao enxofre. E é óbvio, se você igualou essas quantidades, você não quer mais que o enxofre mude desse lado. Então raciocine comigo. Você não quer mais que mude, você quer um número que multiplique por 2 e que dê 2. Para quê? Para que essas quantidades permaneçam sendo iguais, não é isso? E nesse sentido, qual é o número que eu multiplico por 2 para chegar em 2? 1, beleza? E aí esse 1zinho aqui que a gente descobriu, a gente coloca onde? Lá no coeficiente estequiométrico, que contém o elemento químico em questão. Beleza? Ó, respira fundo, fica calmo, vamos prosseguir o processo. Agora, basicamente, falta a gente discutir os átomos de ferro e de oxigênio, tá? Como o ferro só aparece em uma vez, tá? Em uma substância antes da seta e em uma substância depois da seta, ele vai ser o segundo que a gente vai resolver trabalhar, tá? Então, veja, o que acontece aqui? Vamos lá. Ferro. Tu já colocou um 1 aqui na frente. Concorda comigo? Tu colocou o 1 aqui na frente. Significa que tu tem um átomo de ferro. Massa? Se tu for para depois da tua seta, tu tem agora Fe2. Significa que tu tem 2 átomos de ferro. Tá? Mas tu não quer mais mudar esse número aqui. Por quê? Porque tu sabe que se tu mudar esse número, tu vai afetar a quantidade também de enxofres. Então você precisa mudar do lado de cá. Raciocine comigo. Qual é o número que você multiplica por 2 para que dê 1? Qual o número eu multiplico por 2 para que dê 1? E aí? 2 vezes alguma coisa vai dar 1 e esse número é meio. Muito bem. E a gente vai escrever aqui em forma de fração, tá? Que seria 1 sobre 2. Massa? Então, vê. 2 vezes 1 sobre 2 dá 1. Se eu descobrir esse valorzinho aqui, eu vou lá no coeficiente estequiométrico e coloco 1/2. Massa? Agora vamos só finalizar o processo, que é justamente olharmos a quantidade de oxigênio, tá? Vamos lá. Oxigênio aqui ele aparece em 2 substâncias,
tá? Você tem 1 meio vezes 3, e 1 meio vezes 3 dá justamente 3 meios, massa. E aqui você tem 2 vezes 2, você tem 4 átomos de oxigênio aqui e 3 meios, digamos assim, de oxigênio aqui, tá? O oxigênio total que você tem aqui, basicamente, é você pegar 3 meios e somar com 4. Aqui, matemática básica, hein? Fraçãozinha, né? Então, você vai ter que tirar o MMC. E o MMC aqui vai ser 2. Beleza? E aí você faz 3 mais 8. Beleza? E isso vai dar 11 meios. Massa? Show? Ou seja, a quantidade toda de oxigênio que você tem aqui é 11 meios. Se não ficou claro, acompanha de novo comigo o passo a passo, tá? Ó, eu tenho 1 meio dessa substância aqui, ou seja, 1 meio vezes 3 é a quantidade de oxigênio. E 1 meio vezes 3 dá 3 meios de oxigênio. Aqui tu tem 2 desse cara e 2 vezes 2 dá 4. Agora, para eu saber a quantidade total de oxigênio que eu tenho depois da seta, eu simplesmente vou somar essas quantidades. 3 meios mais 4. E 3 meios mais 4, resolvendo matematicamente, né? Você tem que fazer os denominadores serem iguais. Então, o denominador aqui a gente encontra que é 2. Só que, na verdade, 4 é a mesma coisa que 8 sobre 2. Beleza? A transformação matemática que a gente fez foi, ao invés, eu posso ver o 4 como 8 sobre 2. Porque 8 dividido por 2 dá 4. E aí, o que é que eu fiz? 3 meios mais 8 meios. Agora sim, soma tranquila. Repete o denominador. Soma os numeradores. 3 mais 8, 11. Minha quantidade total de oxigênios depois da seta é 11 meios. E agora, o que é que eu faço aqui? Ó, tu já sabe que tu tem 2 átomos de oxigênio aqui. E você precisa encontrar um número que multiplicado por 2 dê justamente os 11 meios. Tranquilo? Ficou claro ou não? Ó, aqui eu tenho 11 meios de oxigênio. Massa. Eu preciso agora encontrar um número que multiplicado por 2 dê 11 sobre 2. Filé ou não? Agora você precisa encontrar esse número aqui. Tá? E esse número você vai ter como 11 sobre 4. Por quê? Porque se fizer 2 vezes 11 sobre 4, é a mesma coisa que 22 sobre 4, que é a mesma coisa que 11 sobre 2. Então, aqui você tem 11 sobre 4. Beleza? Aí você pode dizer, professor, estou cheio de número fracionário aqui. Tem algum problema? Não. Nenhum problema. Olha só. Deixa eu tentar te mostrar o seguinte. Você pode dizer para mim, professor, eu quero sumir com essas frações. Tranquilo, você tem como sumir com essas frações. Ó, aqui você tem 11 sobre 4. Multiplique toda a equação por 4. Se você multiplicar todo mundo por 4, você não está afetando as proporções, tá? Então, se você fizer 1 vezes 4, você teria 4 para esse cara aqui. Se você fizer 11 sobre 4 vezes 4, você teria 11 para esse cara aqui. Se você fizer 1 meio vezes 4, você teria 2 para esse cara aqui. E se você fizesse 2 vezes 4, você teria 8 para esse cara aqui. Então, sua equação ficaria desse jeito aqui, ó. E em nenhum momento você perderia a proporção. Professor, como é que eu posso ter certeza que esse balanceamento que eu fiz, cheio de número fracionário, está certo? É só você tirar a prova do negócio. Um átomo de ferro aqui, 1 vezes 1 dá 1. E desse lado, meio vezes 2 dá 1. Um átomo de ferro também. Tá ok. Átomos de enxofre, 1 vezes 2, 2 átomos de enxofre. 2 vezes 1, 2 átomos de enxofre desse lado também.
E se a gente fizer agora o oxigênio? Ó, tu tem quanto? 11 sobre 4 vezes 2 dá 11 meios. Perdão, 11 sobre 4 vezes 2, isso, dá 11 meios, tá? E aqui, quanto é que você teria? Você teria 2 vezes 2, 4. 1 meio vezes 3, 3 meios. E se você fizer 4 mais 3 meios, você vai chegar na quantidade de 11 meios. Ou seja, perceba, todas as quantidades estão iguaizinhas, antes e depois da seta. Nessa aqui multiplicada por 4, você vai chegar no mesmo resultado. Você vai ver que a equação mantém-se balanceada fazendo essa multiplicação, porque você manteve as proporções. Vê, 4 vezes 1, 4 átomos de ferro. 2 vezes 2, 4. 4 átomos de ferro. Massa. Ó, enxofre. 4 vezes 2, 8. 8 átomos de enxofre. E aqui? 8 vezes 1. 8 átomos de enxofre também. E só faltaria o oxigênio. Aí você teria 11 vezes 2. Eita, faltou até o sinal de mais aqui, ó, gente. 11 vezes 2 daria 22. Vamos para esse lado aqui, ó. 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio aqui. 8 vezes 2, 16 átomos de oxigênio aqui. E 16 mais 6, 22. Você teria essas quantidades iguais de um lado e do outro da seta. Beleza, galera? Esse é o método de balanceamento pelas tentativas. Eu vou te propor a tentar fazer o mesmo balanceamento, só que ao invés de começar pelo enxofre, comece pelo átomo de ferro, comece a fazer as multiplicações, trabalhe com as proporções e você vai ver que consegue chegar, por exemplo, nessa mesma equação aqui, tranquilamente. Tá bom? Tá massa? Agora, respira mais um pouquinho e vamos falar de cálculos estequiométricos. Velho, deixa bater a química e vem comigo agora que a gente vai conversar sobre as relações estequiométricas, tá certo? Vamos começar a conversar sobre realmente as proporções envolvidas nessas reações, tá? As relações que a gente pode estabelecer entre o número de mols, entre o número de massa e entre valor de massa, né? E a gente vai ver que isso é tranquilo, tá? Que você vai conseguir desenrolar numa boa, tá? Então a gente vai partir aqui de uma reação padrão, de uma reação de neutralização. Por que reação de neutralização, professor? Porque você está reagindo um ácido com uma base e está gerando sal e água. Ácido mais base dando sal mais água, temos uma reação de neutralização. Massa! Agora vamos balancear essa reação, tá? Foi o último tópico que a gente viu, vamos ver se ela está balanceada, se a gente precisa fazer alguma alteração. Então vamos lá, ó. Um átomo de Na aqui e um depois da seta. Sódio tá ok. Um átomo de cloro aqui, um outro aqui depois da seta. Cloro também está ok. Oxigênio aparece um aqui antes da seta, um depois da seta, correto também. Hidrogênio, 1 mais 1, 2 antes da seta, 2 depois da seta. Tá balanceada a reação, significa que todos os coeficientes estequiométricos são 1. Beleza? Então, para a gente tratar a estequiometria da reação, beleza? A gente precisa saber exatamente esses coeficientes estequiométricos, porque eles vão ser um norte para a gente. A partir de agora, olhe para esse coeficiente estequiométrico como sendo a quantidade de mols de cada uma das substâncias envolvidas nesse processo, tá? Então significa que 1 mol de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de sódio e gera como produto da tua reação 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de água. Tranquilo? Beleza? Massa? Então, vem comigo aqui, ó. Olha o que eu te falei. 1 mol desse cara, HCl, reage com 1 mol de NaOH, gerando como produto da reação 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de água. E você tem a primeira relação estequiométrica, que é o número de mols envolvidos no processo para cada substância. A reação a gente diz que é de 1 para 1, ou seja, 1 para 1. 1 mol desse cara precisa de 1 mol desse outro cara para a reação acontecer de maneira completa. 1 mol desse cara precisa de 1 mol desse cara. É o que é formado. Precisa, não era nem exatamente a palavra. Essa é a quantidade que é formada através desse processo. Massa? Então a primeira relação a gente já estabeleceu, número de mols. Mas você sabe que a partir do número de mols a gente pode calcular o número de massa. E aí a gente já tem uma segunda relação. Qual seria essa relação? Ó, os valores de massa molar eu já deixei calculado para você, para a gente não perder tempo com isso. Mas lembra como é que faz, né? Pega a massa de cada um, as quantidades, relaciona, tranquilo, vê.
1 mol de HCl tem que massa, papai? Olha para cá, ó. 1 mol tem 36,5 gramas. Então eu posso escrever, ao invés de 1 mol, 36,5 gramas. NaOH, 1 mol. Qual é a massa? Olha lá, 40 gramas. NaCl, 1 mol. Qual é a massa? 58,5. E para fechar, a massa de 1 mol de água são 18 gramas. Entenda agora comigo, a partir de agora você não vai mais se aperrear com estequiometria, porque você está ligado que, digamos que a química do processo acabou aqui no balanceamento, velho. O nome do que a gente está fazendo agora é matemática, é proporção, são relações entre unidades. Olha as relações que a gente pode construir. 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Tranquilo? Olha quantas relações eu vou trazer para você. 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH, tá? O que a gente está estabelecendo é esse raciocínio aqui. Ok. Então, 2 mols de HCl precisaria de quantos mols de NaOH para reagir? 2. Beleza? Seriam 2 mols de NaOH. Relação direta, massa. Mas eu posso fazer uma outra reação, uma outra relação. Relacionando de novo, HCl e NaOH. Eu posso dizer que 36,5 gramas de HCl reagem com 40 gramas de NaOH. Beleza? Se eu tivesse 80 gramas de NaOH, quanto de HCl eu precisaria para esse processo acontecer de maneira completa, né? Então, o que é que você faz? Resolve a regrinha de 3, né? Você vai ter aqui 36,5 vezes 80 dividido por 40, tá? E quando você fizer essa conta, você vai ter o valor de 73 gramas do HCl. Beleza? Ó, tu pode relacionar mol com mol, pode relacionar grama com grama, e você também pode estabelecer uma relação mol-grama. Como assim? Vou até mudar aqui os parâmetros para você entender como utilizar essa escalinha aqui. Raciocine comigo. 1 mol de HCl. 1 mol de HCl em relação à água, tá? Olha essa reação. 1 mol de HCl que reage produz quanto de água? 1 mol. Eu poderia botar aqui 1 mol. Mas e se eu não quiser relacionar mol de HCl com mol de água? Se eu quiser relacionar mol de HCl com massa de água, olha o que tu faz, papai. Tu sabe que 1 mol de água tem o quê? 18 gramas. Aí tu vai lá e coloca 18 gramas. E agora eu te pergunto, e se você tivesse 2 mols de HCl? Qual a massa de água que você produziria? Perceba, ó, relação mol para mol, relação massa para massa, relação mol-massa. E todas essas relações você criou a partir desse quadrinho esquemático, onde você descobre as proporções em números de mol e você pode converter de mol para massa e começa a criar essas associações, velho, tá? Então, esse resultado aqui daria 36 gramas de água, beleza? Ó, tu pode relacionar mol com mol, massa com massa, ou mol com massa, numa boa, analisando toda a tua equação química, tá bom? Agora, saca só, espera só a piscada do quadro que a gente vai falar de outra coisa. Então, saca, eu quero discutir contigo 3 casos específicos, tá? Eu estou trazendo aqui a priori caso A e caso B. E o que seria isso, B? No caso A, eu quero falar contigo sobre rendimento. E como é que eu quero que você pense em rendimento? Como é que eu quero que você imagine rendimento? Vem comigo, saca a história. Olha o que eu quero te dizer. Imagine você, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, tá? O que quer que seja. Imagine um trabalhador. Vamos pensar num trabalhador, tá? O trabalhador chega e diz o seguinte: velho, hoje minha produção foi massa, eu dei 100% de mim, eu dei o meu máximo. Beleza?
Consegue entender isso? O cara fez o melhor possível, fez tudo o que pôde, tudo o que ele conseguia, ele deu o máximo, ele deu o rendimento total dele, 100%. Porém, concorda que às vezes esse trabalhador pode chegar meio cansado no trabalho, sexta-feira, já teve uma rotina desgastante, e aí naquele dia ele, velho, eu só consegui dar 80% de mim. Você acha que o rendimento que ele teve foi o mesmo de quando ele deu 100%? Ele deu o quê? Menos, concorda? O que ele produziu para a empresa foi menor. Entenda, quando ele está no ápice dele, dando o seu máximo 100%, o que ele produz é o máximo possível. Porém, quando ele chega cansadinho, o rendimento dele cai e aí ele não produz tanto quanto ele poderia ou gostaria. De onde é que você tira esse raciocínio, Rodrigo? O que é que isso tem a ver com química? Tudo! Vamos imaginar o caso A. Vamos analisar rendimento da reação. A mesma reação que a gente conversou agora há pouco está descrita aqui, beleza? Suponha o seguinte caso. Eu digo, olha, essa reação, se eu reajo 2 mols de HCl com 2 mols de água, eu espero como produto da reação o quê? 2 mols de NaCl e 2 mols de H2O. Lembra? Proporção. Beleza? Então, se eu usei 2 mols disso com 2 mols disso, eu espero que seja produzido quanto? 2 mols de água. Tá? E 2 mols de água seria 36 gramas. Mas eu posso dizer para você que essa reação, ela não aconteceu com rendimento total. O rendimento da reação foi de 90%. Significa que a reação deu tudo o que poderia, produziu tudo o que poderia? Não. Significa que ela só rendeu 90% do que ela poderia dar. Tá? Ela só produziu 90% do que poderia. Então entenda, se você botou 2 mols disso com 2 mols disso, você espera 2 mols disso e 2 mols disso aqui. E 2 mols de água equivaleria a 36 gramas. Isso considerando o rendimento máximo da reação, que é 100%. Só que qual foi o rendimento da reação? 90%. Tá? E aí, qual foi a massa de água que efetivamente foi produzida no processo? Então, você vai ter que fazer 36 vezes 0,9, tá? Transformei 90%, dividido por 1, transformei o 100% também, tá? Isso seria 36 vezes 0,9. Percebe que a massa que tu vai descobrir aqui é um valor abaixo de 36. Por quê? Porque a reação ela não estava lá dando tudo o que ela poderia dar. O rendimento é abaixo de 100%. Isso é natural em muitos processos, tá? Devido a perdas de uma forma ou de outra, a gente acaba tendo processo em que o rendimento não é total, beleza? Ou seja, por algum motivo a gente coloca lá a quantidade de reagentes que a gente espera que estequiometricamente dê exatamente o que a gente precisa de produto e o rendimento da reação não é 100%, é mais baixo. Ou seja, a gente colocou uma quantidade de reagente, 2 mols e 2 mols, e a gente esperaria quanto de produto aqui de água? 2 mols também, e a gente não conseguiu. A gente conseguiu um valor menor. Isso aqui é rendimento. Vamos agora falar sobre reagente limitante e reagente em excesso. E eu gosto de dar a ideia do reagente limitante e do reagente em excesso, falando sobre leite com Nescau e milkshake. Como assim, professor? Vê que negócio louco. O meu raciocínio é o seguinte, vê se tu acompanha comigo. Imagine que você chama 5 amigos seus para passar uma noite na sua casa, sei lá, clube do bolinha, noite do pijama das meninas, videogame, sei lá, revista Capricho, falar dos namoradinhos, dos ficantes, enfim, o que quer que seja. Imagine que você chame 5 pessoas para passar a noite com você na sua casa. E aí, chega uma certa hora da noite e você diz, velho, vamos tomar milkshake. Aí a galera faz, seja seus amigos, seja suas amigas, diz, vamos lá. Aí você vai empolgado, você abre a sua geladeira e o que é que tem lá? Lá tem 8 caixas de leite longa-vida, aquele de 1 litro, sabe? Aí você faz, meu irmão, massa. Aí você abre o seu freezer. Quando você abre o seu freezer, você olha lá, tem 5 potes de sorvete topados, cheio. E não é feijão dentro não, é sorvete mesmo, tá? Tu tem 5 potes de sorvete lá. E aí tu diz, pronto, agora eu vou só pegar o Nescau, tá suave. Tu abre o armário, pega o Nescau. Quando tu abre o Nescau, só tem o suficiente para uma colherzinha de Nescau. Raciocina agora comigo. Fê, pela quantidade de leite, dá para tu fazer milkshake para todo mundo? Sim, né? 8 caixas, 5 pessoas, dá. Pela quantidade de sorvete, velho, são 5 caixas de sorvete. Dá para fazer milkshake para todo mundo, esses 5 amigos?
Dá também, né? Qual foi o problema? Foi quando tu abriu o Nescau e o que é que tinha dentro? Só uma colherzinha, beleza? Então, como só tinha uma colherzinha, você vai dizer, essa quantidade de Nescau, o que está me atrapalhando para fazer milkshake para todo mundo, raciocina agora, ó. O que está te atrapalhando para fazer o milkshake para todo mundo é o que a gente vai chamar de reagente limitante. Ou seja, é aquele que acaba logo, beleza? Já o reagente em excesso é aquele que tem a quantidade suficiente para todo mundo. Não é ele que está impedindo você de fazer o milkshake para todo mundo. Pense lá, o leite e o sorvete não é o problema. Tu tem quantidade suficiente para fazer o que tu quer. Esse reagente está em excesso. Pensando nessa reaçãozinha aqui, vê, eu tenho 80 gramas de NaOH e 40 gramas de HCl. Quem é meu reagente limitante? Quem é o meu reagente em excesso? Pense comigo o seguinte, o reagente limitante é aquele que acaba primeiro, o reagente em excesso é aquele que, digamos assim, continua lá depois que o primeiro acaba, tá? Então vê, pela estequiometria da reação, tu sabe que 36,5 gramas de HCl, ácido clorídrico, reage com 40 gramas de NaOH, beleza? Filé, eita, deixa eu ajeitar aqui. Ó, se eu tenho 80 gramas de NaOH, pensa comigo, ó, 40 gramas de NaOH reagem com 36,5 gramas de HCl, ok? Se eu tenho 80 gramas de NaOH, quanto que eu preciso de HCl, hein? E aí você vai ter que esse resultado é 73 gramas de HCl. Olha, pensa comigo, 80 gramas de NaOH e 40 gramas de HCl. Tu entende, 80 gramas de NaOH precisa de quanto? De 73 gramas de HCl. Significa que tu tem menos HCl do que tu precisa. Esse HCl vai acabar e ainda vai sobrar NaOH lá. Esse carinha aqui é o teu Nescau, beleza? Então, o HCl nesse caso é o teu reagente limitante e o teu NaOH, no caso, seria o reagente em excesso. Massa, ok? Então, deixa só a tela piscar que eu vou para o último caso, beleza? Olha só. E aí, agora a gente vai para o terceiro caso. E esse caso C, a gente vai falar de pureza. E o que danado viria a ser essa pureza, professor? Ó, raciocina comigo da seguinte maneira. Imagine, o que você chamaria, por exemplo, de água impura, água mineral impura? Vamos supor uma água mineral barrenta, concorda comigo? Vamos lá, suponha que você tem um copo lá, cheio com essa água barrenta. A totalidade daquilo que está dentro do copo é apenas água mineral? Não, beleza? Eu não posso dizer que a massa total daquele copo é relativa à água mineral, porque tem uma parte da massa que é relativa ao barro, beleza? E esse teor da sujeira do barro é o que a gente vai tentar entender como pureza. Veja se fica mais claro a gente tratando um seguinte exemplo. A mesma reação que a gente está o tempo todo discutindo, tá? O raciocínio que eu quero que você estabeleça é o seguinte. Suponha que eu vou colocar 50 gramas de NaOH para reagir. 50 gramas de NaOH para reagir. Quanto de NaCl eu produziria? Beleza? Ó, um raciocínio que a pessoa pode estabelecer é o seguinte. Beleza, professor. Eu quero saber quanto 50 gramas de NaOH produz, não é isso? Então eu faço uma regra de 3 simples. 40 gramas produzem 58,5 gramas de NaCl, beleza? E 50 gramas, que é o que eu quero, vai produzir lá um valor X qualquer. E é aí que você precisa ter calma. Você tem que ver se ele está te dando algum valor de pureza. Nesse caso aqui, eu estou te dizendo que da amostra de 50 gramas de NaOH, o teor de pureza dessa amostra é de 80%. Significa que dessa massa, 50 gramas, apenas 80% é relativo a NaOH. Beleza? Ele está te dizendo que de 50 gramas de NaOH, o grau de pureza é 80%. Ele poderia te dar uma outra informação. Ele poderia dizer que o grau de impureza é 80%. Se ele fizesse isso, quantos por cento você teria de NaOH? 20, né? Mas no caso ele está dizendo que o grau de pureza é 80%. Então, a massa de NaOH que tu tem não é 50 gramas. 50 gramas é a massa da amostra como um todo. Mas de NaOH que efetivamente vai estar envolvido no processo, tu só tem 80%. E aí, quanto
de NaCl tu é formado? Primeiro, tu tem que saber que 50 gramas é a tua amostra como um todo, 100%. Mas de NaOH, você só tem 80%. Ok? E agora, vamos descobrir qual é a massa de NaOH que tu efetivamente tem. Se tu fizer aí, ó, x é igual a 50 vezes 0,8, já transformei de porcentagem para número decimal, dividido por 1, o mesmo eu fiz com 100%, e essa incrível conta dá 40 gramas. Então, qual é a massa que efetivamente tu tem de NaOH? 40 gramas. Por estequiometria da reação, tu sabe que 40 gramas de NaOH gera 58,5 gramas de NaCl. Beleza? Esses são os 3 casos básicos que você precisa estar ligado quando a gente estiver falando de relações estequiométricas, tá? Além do caso geralzão, o primeiro, você tem que estar ligado em reagente limitante e reagente em excesso, pureza e rendimento. E esses três casos não necessariamente vão vir isolados, eles podem vir juntos e a gente vai praticar, beleza? Então, um forte abraço e te vejo na próxima.